Ok, mais uma vez, Papo, Café e Fotografia. Hoje aqui no Conjunto Nacional, em São Paulo, prestigiando a exposição Retrospectiva 2012, da Arfoc. E com um convidado muito especial, um grande ícone da fotografia, Walter Firmo, que hoje está nos brindando com sua presença. Eu fui fotojornalista durante muitos anos, né? E hoje eu estou aposentado, sou professor, e dou aulas, palestras, enfim. Me ausentei dessa prática diária fenomenal que é você conhecer o mundo das pessoas com muita intensidade. Essa escola que se chama fotojornalismo. E hoje eu faço outras decantações para a fotografia, já que ela é tão vasta, né? No meu tempo, por exemplo, que eu saía pautado, eu fazia polícia, política, um ensaio, poderia também fotografar um desfile de modas, poderia ir para um estádio de futebol. É tão diverso o mundo da fotografia jornalística. São variedades, né? A fotografia ela é muito ampla, né? Principalmente nos dias de hoje que se criaram outras mídias, outros segmentos, né? Mas eu gostaria de começar falando com você, Walter, sobre aquela fotografia que você postou esta semana nas redes sociais. Você ainda bastante jovem, já fotografando uma grande personalidade. Eu queria que você me falasse um pouco como iniciou isso, como você chegou em tão tenra idade e já está produzindo, fotografando assim personalidades. Como foi isso? Eu tinha 18 anos de idade, comecei a fotografar no jornal Última Hora, no Rio de Janeiro, do Samuel Weiner. E, mais uma vez, você sabe, na escola fotojornalística, você tem a idade que tiver. Você é um kamikaze. Na hora que te mandam fazer um tipo de trabalho, você tem que estar preparado para todo tipo de trabalho que for. Bom, agora vamos estar conversando com André Leon, que é um fotógrafo brasileiro, né, que foi o primeiro sul-americano a ganhar a fotografia Robert Capa Metal Gold, né? Tem uma história muito interessante, né? Eu nunca pensei em fazer fotografias em áreas de conflito, nunca foi o meu intuito, nunca foi o meu objetivo, né? Eu acho que como toda pessoa que começa a fotografar ou começa a filmar, talvez, sei lá, eu acredito que talvez como qualquer pessoa que começa a fazer de um modo sério qualquer coisa que ela faça na vida dela, a fotografia entrou na minha vida com uma forma que eu naquele momento podia usar para me aproximar de seres humanos, né? Uhum. Que eu podia me aproximar da história de pessoas com as quais, se não fosse pela desculpa da fotografia, eu não poderia nunca ter me aproximado delas, né? Perfeito. E foi assim, foi por essa necessidade, aceitar essa necessidade de me aproximar de outros seres humanos, que a fotografia surgiu na minha vida. Eu tenho uma explicação simples e uma mais complexa. A simples é o seguinte, eu troquei uma espingarda para uma máquina fotográfica. Aí, essa é a simples, a complexa é assim. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre. Desde novinho, eu tinha, assim, gostava de estudar, gostava de ler. E aí eu morava no interior de Minas e fui para a capital, da capital, assim, outro tipo de ensino, outro tipo de relacionamento com a vida, até que cheguei próximo a mãe de um amigo meu, que tinha um ateliê, e ali no ateliê tinha muitas vertentes da cultura. Tinha música, tinha jazz, a gente estava lançando Jimi Hendrix, tinha Rolling Stones começando, Beatles, e a literatura, o balé, todas as formas de arte que ela possibilitava esse conhecimento para mim. Aí foi quando eu troquei essa máquina fotográfica por uma espingarda. Você tinha a espingarda? Eu tinha a espingarda e troquei para a máquina fotográfica. Sei. Que ela demorou 3 meses, depois eu entreguei a espingarda para mim, cheguei a receber a máquina, demorou 3 meses. Como que você iniciou na fotografia? Então, eu sou jornalista, né? Sim. E na minha formação é jornalista, mas eu já fotografava, fazia umas fotos, e eu queria trabalhar como fotógrafa. Apesar do meu primeiro trabalho ter sido de texto no jornalismo, e não com foto. Aí consegui alguns freelas, entrei em contato com o Diário Popular, comecei a freelar no Diário Popular na época do Peixe, que foi uma escola de fotografia. Então, Brígida, que bom que você aceitou o nosso convite e está aqui para falar conosco. Claro, um prazer.
vir para cá, participar do programa, e tenho acompanhado na internet bons convidados, boas discussões, bons papos a respeito da fotografia. Estou feliz de estar aqui. Esse é um ensaio que eu fiz de mestres do samba. Esse aí é um professor que ele faz tanta bananeira de cabeça para baixo que ficou um calo na cabeça dele, né? Ah, sim. Esse é o mestre Ananias, que é o mestre mais antigo em atividade na capoeira. Esse mestre é o mestre João Pequeno. Ele já não está mais aqui nesse plano, mas ele era o mestre mais antigo de capoeira do mundo. E aí mais um retrato do mestre Ananias, samba de roda. Esse é um outro retrato dele. Olá, Papo Café e Fotografia, mais uma vez estamos aqui. Deguste também esta arte. O bate-papo de hoje é muito interessante, que nós vamos estar falando numa perspectiva diferente. Vamos estar falando com Rubens Quiri, que é presidente atual da ARFOR, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo, presidente pela segunda vez. E também é o diretor proprietário da Perspectiva. Então vamos na perspectiva do Rubens. Rubens, que bom você estar aqui para poder falar um pouco sobre, né, o teu trabalho e as tuas histórias. Muito obrigado, é um prazer, acompanho, vivo assistindo o programa de vocês e estou à disposição. O Rubens foi um dos primeiros profissionais a estar fazendo parte de um casting de um clube de futebol como fotojornalista, né? Então, podemos começar falando como começou isso? Em 2000 teve uma troca de presidente, foi feita uma revista do São Paulo e eu fui convidado para fazer as fotos dessa revista. Eu passei a trabalhar diretamente para o São Paulo. Então, de 2000 a 2002 foi por intermédio dessa empresa. Correto. E de 2002 até agora eu tenho um contrato, a Perspectiva, com o São Paulo Futebol Clube. Olá, Papo Café e Fotografia mais uma vez. Deguste esta arte. Agora estaremos conversando com uma fotógrafa maravilhosa, a Vera Ursis, né? Que de tão apaixonada pela fotografia realizou um filme, né? O filme o Mobilizou Geral. E vamos ficar sabendo um pouquinho como que a Vera tem essa relação dela com a fotografia durante muitos e muitos anos, essa relação do trabalho dela, o que levou ao filme. Vera, que bom você estar aqui para você poder falar um pouco, né, dessa tua trajetória apaixonada pela fotografia, porque fotógrafos somos todos apaixonados, né? É isso aí, é um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Roberto? Prazer Tudo ótimo, melhor agora. Obrigada pelo convite. Então, você quer saber um pouco dessa história do filme, né? Uma longa história, viu? E de muitos anos, que acabou virando um projeto de um filme, porque depois de trabalhar tanto tempo, assim, não vou contar também a idade, né? Mas depois de trabalhar muito tempo com fotografia, desde muito jovem, coletando imagens pelo Brasil todo, especialmente em São Paulo, eu escrevi um projeto para o Fundo de Cultura da cidade de Guarulhos, que procurava valorizar um pouco desse acervo, né? Que é um pouco esquecida a questão da memória, acho que é muito bom a gente lembrar do passado. De que forma você partiu para esse ponto de concretizar esse projeto? Eu acho que primeiro, assim, é quando você trabalha tanto, constrói tanta coisa e não é valorizado. Primeira coisa, então você fala, puxa vida, para que eu fiz tudo isso, né? Vamos mostrar. E me fala um pouco de você, quem é o Lambi Lambi? Como que você se tornou Lambi Lambi? Como é que é isto, né? Roberto, obrigado. Para mim também é uma grande alegria estar aqui com você hoje. Um bate-papo, um cafezinho, falar da fotografia. Sim. O Lambi Lambi, tem muita gente que não sabe o que é um Lambi Lambi, né? O que é um fotógrafo Lambi Lambi. Para aqueles que não sabem, eu posso contar e o porquê receber esse apelido do Lambi Lambi. E eu tinha muita admiração por esses fotógrafos Lambi Lambi. São aqueles fotógrafos antigos de praça pública. Exatamente, né? Onde a história começou. Que tinha, né, aquela câmera de madeira, exatamente, aquele pano preto, a própria câmera era o laboratório fotográfico, lá eles revelavam a foto, fixavam a foto, lavavam a foto ali em praça pública, era tudo dentro daquele espaço em praça pública, a luz do dia, a luz do sol. Carnaval é
uma área que eu gosto muito de fazer. Eu venho cobrindo o Carnaval de São Paulo já há cerca de 12 ou 13 anos. Fotografo muito público, né? Assim, shows no palco, na plateia, na rua. Às vezes vou caminhando pela rua, as pessoas já vão me encontrando. Olha só aquele sorriso gostoso do pessoal de Carnaval. E é sempre provocado pela dentadura. Hoje no Carnaval eu sou relativamente conhecido. Acho que não é nem só a dentadura, né? Agora acho que já é o personagem como um todo, né? A composição do personagem acho que é muito interessante, né? Sabe, eu já ouvi falar que os atores e atrizes, eles têm um frio na barriga antes de entrar no palco. Eu também sinto essa espécie de um frio na barriga antes de sair para a rua. Fico assim, um pouco inseguro e tal, mas na hora que eu chego na rua e começo a fotografar, assim, em questão de minutos, 5 minutos eu já saio. Interessantíssima. Legal, Papo Café e Fotografia, mais uma vez estamos aqui. Se você tiver alguma sugestão ou quiser, enfim, dar uma opinião, estar em contato conosco, é só usar o nosso WhatsApp, que está aí na telinha, é só ver e tá participando aí conosco, trocando figurinhas, né? Hoje a gente vai estar num papo muito legal aqui com o José Fujioka Neto, que é um fotógrafo que trabalha hoje basicamente com a parte de finalização de imagens, né? Foi um dos pioneiros nesse sentido. Então, Neto, que bom recebê-lo aqui no Papo Café Fotografia, para você estar contando para a gente um pouco da sua história. Né? Legal, prazer é meu, adorei o convite. Então, e falar de fotografia não tem como não falar da finalização, né, de determinados trabalhos que exigem o profissional capacitado para isso. O Neto é um dos caras, como eu disse, que foi pioneiro nessa história. Fala um pouquinho como que você iniciou, como é que foi a migração para esse setor atual que você, né, continua em cima disso. Então, Roberto, eu já estou trabalhando com fotografia, já tem aí 25 anos, né? Essa imagem, que é uma imagem que é o lançamento do carro Prisma, ela já não é tão antiga assim, desse período que eu comecei, mas é uma imagem, por exemplo, que ainda foi toda fotografada em cromo. Ainda é cromo ainda? Tudo em cromo. Essa imagem é uma imagem de 2006, já tinham as câmeras digitais, mas o fotógrafo foi o Miro. E o Miro, ele ainda tentou durante um período resistir ali a entrar no universo digital. Então, todo esse material foi feito em cromo. E foram ali selecionados 48 cromos 4x5 para montar essa única imagem. Estamos aqui com o Daniel Augusto, um fotojornalista que tem um trabalho muito interessante, é fotógrafo de um time de futebol bastante grande, também vai estar falando pra gente. Daniel, que bom recebê-lo aqui, né? Interessantíssimo a sua presença. Roberto, muito obrigado, é um prazer, obrigado pelo convite. E para falar de fotografia, e esse grande clube que você falou chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. Para mim, a foto boa, ela tem que unir, fotojornalista, ela tem que ter primeiro informação. Correto. E depois, se tiver estética, melhor ainda. E essa foto foi feita no contraluz, era foco na mão, era uma 300-2.8 com foco na mão ainda. Então você tem contraluz, você tem a bola entrando ali, você tem a referência das duas traves, você tem o Tupanzinho que fez o gol, você tem o Cafu dividindo a bola com o Zete, com aquela luz maravilhosa, a aura em volta. Então ela é uma foto para mim jornalisticamente perfeita. Olá, Papo Café e Fotografia, mais uma vez, estamos de volta. Deguste esta arte. Se você tiver crítica, sugestão, mande pra gente um WhatsApp, tá bom? E neste instante, o nosso bate-papo será com a Milena Leonel. Ela é diretora de arte, fotógrafa e editora da revista Gaps, que vai estar conversando conosco, vai estar falando um pouco da sua relação com a fotografia. Então, Milena, que bom que você está aqui. Obrigada por ter convidado. Para falar do teu olhar, né? Da tua relação com a fotografia. Sim. E a coragem de fazer uma revista, né? Porque assim, eu penso que a maioria dos fotógrafos tem interesse em ter uma revista. Seria fantástico você ter uma revista
né, para poder apresentar o trabalho. O Papo Café e Fotografia não deixa de ser uma revista, né? Quando eu trago as pessoas aqui, é uma forma de você dar visibilidade ao trabalho de muitos profissionais, né? E eu penso que a revista GAPS tem esse propósito também, né? Já que mostra diversos tipos de artista, né? Sim, o intuito é realmente buscar a pessoa que está começando, ou que já começou, mas não tem muita facilidade de acesso, de divulgação. Sempre existe essa dificuldade, sempre né? Tem, pra você né? dar visibilidade no trabalho, né? Principalmente para quem está iniciando, né? Que é uma... Principalmente. Né? Se você não tem contato, é difícil você chegar... O mercado é bastante cruel, né? Bastante. Você chega a se questionar, você fala, pô, mas as portas não abrem, né? Entendeu? Então eu acho que essa sua atitude também tem esse compromisso de abrir portas, né? De poder, né? Tá mostrando o trabalho de vários segmentos, né? É simples, né? Para mim isso é uma boca, não é um simples lugar de colocar um sabonete. Me pareceu muito uma boca e fiquei com isso na cabeça, assim. Sei. O tom parece o tom de pele também, do azulejo. Eu achei bem bacana. Sei. E quando você fotografa, você fotografa para instituições, para... Então, a maioria das minhas fotos são para mim mesmas. Estamos aqui iniciando mais um Papo, Café e Fotografia. E no dia de hoje a conversa será com Wagner Celestino, né, um fotógrafo, documentarista que tem um trabalho muito interessante e ele vai estar falando pra gente, né, Wagner? Como é que é essa história? Conta um pouco da sua história, desse trabalho que está aí. Falando especificamente da velha guarda, esse trabalho eu comecei aqui em São Paulo em 2003, né? É um registro, né? um documentar realmente, né? Essa origem das escolas de samba aqui em São Paulo, né? E as escolas de samba paulistanas, né? E então esse registro das pessoas, né? Dessa velha guarda, nessa primeira formação e organização das escolas de samba. Perfeito, né? Que ótimo, porque assim, esse trabalho, ele é um trabalho que você vê que tem um recorte, os retratos tem um recorte muito delicado. É interessantíssimo esse enquadramento que você dá em cada uma dessas fotografias. Eu acho que como retratista é excelente, cara. Acho que... Na realidade, o formato dessas fotos, elas são retangulares. E até por também a liberdade, né, do trabalho, aí Isso foi feito em 35mm? 35. Ok, mais uma vez estamos aqui. Papo, Café e Fotografia, como sempre, muito especial. Deguste você também esta arte. Hoje estaremos conversando com o Chuck Martin, um americano da Filadélfia, morador de Nova York, que tem um olhar bastante descompromissado na fotografia. Uma fotografia solta, tranquila no sentido de pauta, né? Então o Chuck, que já esteve algumas vezes no Brasil e fotografou no Brasil recentemente, está aqui para falar um pouco desse compromisso dele com a fotografia, esse envolvimento, essa paixão, que ele é também professor de literatura, hein, Chuck? Muito bom recebê-lo aqui. Muito prazer em estar aqui. Muito prazer. E nós temos uma curiosidade em saber o olhar de um americano como você, que está aqui no Brasil, que tem fotografado em alguns estados, algumas cidades, e queremos saber um pouco mais esse impulso seu da fotografia, como iniciou, né? De que forma você foi para a fotografia? Como que ela abriu o leque? Bom, de fato, para mim, a minha relação com fotografia tem todo a ver com o Brasil. O meu pai era, digamos, fotógrafo amador, mas ele nunca conseguia fazer uma fotografia interessante, nunca na vida dele, né? Então, em São Paulo, e para mim, São Paulo é principalmente uma grande cidade, totalmente urbana, e para mim, finalmente, conhecer o estado de São Paulo, onde há esses lugares mais ou menos rurais. Eu fiquei muito impressionada por ver São Paulo nesse visual. São Paulo é muito grande, mas ainda tem uma ruralidade bastante presente. E aqui estamos de novo em Argélia, na capital Argel, e gosto muito dessa fotografia, é um bairro muito popular, mas eu fiquei muito interessado pelos parabólicos, né? E para mim esta imagem é uma coisa internacional, mas para mim é uma citação, uma referência
aquela canção do Gil, e ele canta sobre o mundo parabólico, alguma coisa. Parabólico Cambará. Então para mim, eu descobri o Gil naquelas parábolas no centro de Argélia. Tá? Quer dizer, é uma releitura musical. Ok, Papo Café e Fotografia 2015, iniciando as nossas gravações. Deguste esta arte e aguarde futuramente o lançamento das nossas camisetas exclusivas e também as nossas canecas, tá? Para tirar qualquer dúvida e sugestão, você pode utilizar o nosso WhatsApp, tá ok? O número está aí embaixo. E no dia de hoje o nosso papo será com o Cláudio Camarota, que é um fotógrafo que tem um trabalho bastante diferenciado e compromissado com o momento mesmo, com o olhar, não é uma coisa definida por uma pauta, é um fotógrafo que tem a liberdade de fazer o trabalho da forma que melhor convém. Então, Cláudio, que bom recebê-lo aqui. É uma honra estar sendo entrevistado por você, Roberto. Então, isso é um bate-papo, para a gente estar trocando figurinhas e falando do nosso trabalho, né, da paixão que é ser fotógrafo, né, viver da fotografia. Viver da fotografia e viver a fotografia, né? Eu queria saber, Cláudio, primeiramente, como que você iniciou na fotografia? Eu sempre procuro saber, porque as pessoas têm um grande interesse em saber como iniciar na fotografia, que caminho utilizar, como que você começou? Não, isso é muito gostoso, que é bom saber a história de cada um. Fala, pô, dá um incentivo para cada um. Fala, pô, o cara começou por aí e tal. Olha, para mim, eu acho que começou quando já era criança. A coisa do visual, não com a fotografia, mas com o visual. Porque eu era péssimo em futebol, né? Sim. Em esporte, essas coisas. Sim. Então eu desenhava. Então quando a gente se reunia, a turma de crianças, né, eu desenhava e mostrava meus quadrinhos. Então eu fazia muito desenho em quadrinhos. Então, aí que tá, sempre a preocupação, você tá vendo que ele é um formato meio quadrado. Então, a minha preocupação não é com o formato em si da câmera 35. Sim. Eu procuro mais a forma, o formato e o equilíbrio numa tela. Correto. Né? Então, às vezes você fala, pô, você não tem essa preocupação, tem essa liberdade de cortar e coisa e tal. Se for, lógico, um trabalho que você tem que entregar para alguém, tudo bem, né? E aí continua no formato quadrado. Ali, e algumas coisas você vê que o formato quadrado é legal, algumas numa coisa mais vertical, né? Então, que nem essa aí, ó. Essa aí não nesse formato em si mesmo. Né? O que eu tenho prestado atenção também no teu trabalho isso, parece um cenário, né? A diversidade de luz que você também utiliza, né? Quando os Mamonas Assassinos sofreu um acidente lá na Serra, e eu estava em casa, 2 horas da manhã, dormindo, eu tinha vindo de um casamento da minha prima, fiz as fotos do casamento, estou dormindo, daí toca o telefone, eu meio sonolento, é o meu chefe, o Ramiro. Falou? Conceição? O Ramiro. Porra, seu chefe te ligando 2 horas da manhã no sábado. Já vi que era uma bucha, né? Antes que ele faça qualquer coisa, eu falei, tá bom, qual que é a bucha? Ele falou assim, não, caiu um avião na Serra da Cantareira, ficamos sabendo dessa notícia pro Brasília, tal. Eu estou mobilizando a equipe para vir para a redação, porque a gente vai sair daqui para fazer a cobertura. E suspeita-se que sejam os Mamonas Assassinos. Essa foto aí foi uma coisa também das mais interessantes. Foi um conflito que teve lá entre os petroleiros na Cozipa. E eu me lembro que o meu chefe falou assim, Conceição, você só vai voltar de lá quando acabar a greve. A greve. Eu falei, não, beleza, né, tal. Daí eu levei minha barraca de escoteiro e montei minha barraca em frente à refinaria. Daí todo mundo falando assim, pô, mas você vai montar uma barraca? Eu falei, não, eu vou sair daqui só quando acabar a greve. Essa aí foi a rebelião que houve uma das rebeliões que houve no Carandiru. E eu me lembro que eu estava do lado de fora, ninguém sabia o que estava acontecendo e coisa e tal. E eu vi aquela movimentação, daí eu tive um instinto assim, algo me falou, um helicóptero. A primeira câmera que ela comprou é uma câmera interessantíssima, né? É uma câmera antiga, analógica, essa ainda é filme, mas olha aí. Essa é a câmera que ela comprou, que é muito legal, né? Fotógrafo sem câmera não existe. Exatamente. Então, né? Eu acho que está presente, né?
como documentar as mulheres, como eternizar essa sensualidade. Sim. Fala um pouquinho disso. Não, essas mulheres, eu falo, as mulheres, elas são incríveis, né? E cada uma que eu conheço, cada mulher que eu converso, é uma história incrível. E eu fico apaixonada. Eu falei que eu me apaixonei pelas mulheres. Eu não tinha essa visão até eu começar a fotografá-las, né? Uhum. E elas contam dos sonhos. E cada mulher... Isso é a mulher comum, né? Não são modelos. É legal frisar isso, que não são modelos. Não. É a mulher comum. São as mulheres comuns. O que me se fascina. vendo fotografada. E elas são... Eu vejo, são todas tão lindas. Elas, eu falo, tem todas uma sensualidade. Elas falam, não sabia que eu era assim. Muitas sabem, tá? Muitas, essa é uma amiga, ela é fantástica. Vamos ver já umas fotos aí do Joca, né? Porque aí a gente já, né? Aí a história já está acontecendo aí, né, Joca? Isso é o que? Essas fotos são do Piano na Praça, é um projeto que era da Secretaria de Cultura. São manifestações de rua, né, da Marcha da Consciência Negra, que é a última Marcha da Consciência Negra, né? Eu acho interessante no seu trabalho que ele é bem focado é um trabalho voltado 100% para a antropologia visual, né? Visual. A tua fotografia ela precisa ter a participação da pessoa dentro da sua fotografia, né? Mesmo na paisagem, às vezes eu sinto falta. Ok, mais uma vez, Papo Café e Fotografia em sua terceira participação aqui dentro no último dia da Foto Image Brasil. Eu estou aqui com o Renato Soares, que vai estar fazendo uma palestra para nós sobre o trabalho e veio nos dar um abraço e tomar um café conosco. Papo Café e Fotografia se sente, mais uma vez, muito honrado em recebê-lo. Ô Roberto, tudo bom? Eu, na verdade, me sinto honrado pelo convite do Roberto. Nós somos amigos há mais de 30 anos e assim, nesse processo de 30 anos de fotografia, a gente vai vendo cada passo que a gente vai dando e toda a mudança e toda a melhoria também na fotografia, algumas para melhor, outras para nem tanto, mas a fotografia é isso mesmo, ela se renova, se remolda, né? Como ser humano. E o Papo Café e Fotografia tá aqui, é maravilhoso, né? Com certeza, e eu estou agora aqui ganhando um exemplar do novo livro do Renato, né? E é interessantíssimo, né? E com certeza... Fala um pouquinho sobre o livro. Esse livro aqui é o Biomas do Brasil. É sobre a biodiversidade brasileira, a paisagem do Monte Roraima, as planícies amazônicas, da fauna, um pouco da fauna, mas muito da flora. Bom, o que são os biomas? O Cerrado, a Caatinga, o Brasil em toda a sua forma, suas cores, seus desenhos.